Bom dia, irmãos. Já clamamos a presença do Espírito Santo aqui no meio de nós. Estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola da tempestade acalmada. Só para contextualizar, no versículo 33 diz que Jesus anunciava a palavra conforme aquela multidão eram capazes de compreender. E aquela multidão, ele falava só em parábolas. Mas quando ele estava a sós com os discípulos, ele explicava as parábolas. E sobre o que Jesus estava falando? Ele estava falando a respeito da fé. E a parábola da tempestade acalmada começa assim. No final da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. O que Jesus está querendo dizer para nós através dessa frase? Ele está pedindo a nossa confiança. Nós chegaremos no outro lado. O que é isso? É fé. O que ele pede para nós é a confiança. Se ele disse que nós vamos chegar no outro lado, não importa o que aconteça entre uma margem e a outra. E aos discípulos não é diferente. Ali naquela multidão, Jesus estava dando uma lição teórica. Quando Jesus diz passemos para outro lado, Jesus está dizendo para eles o quê? Agora nós vamos praticar tudo aquilo que eu ensinei. É como uma escola. A escola é assim. Quando nós estamos na escola, o que nós aprendemos? Primeiro, a professora nos ensina a teoria. Aí, através de uma avaliação, ela coloca a teoria em prática. E, através dessa avaliação, a professora sabe quem aprendeu e quem não aprendeu. É isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Enquanto Jesus dormia, os discípulos praticavam. Só que na primeira tormenta que os discípulos passaram, eles acordaram Jesus. A partir daí, Jesus percebeu que os discípulos tinham uma fé deficiente. Por quê? Porque mesmo que Jesus esteja dormindo, Jesus não perde o controle da situação. Aliás, ele já dormia porque ele tinha o controle mesmo antes de dormir. Porque tudo foi feito por ele. Ele fez de uma forma que ele não perdesse o controle. Quando nós vamos fazer um arroz, a gente coloca o sal na medida que nós conseguimos comer. É você ter o controle da situação. E aqueles discípulos, quando viram aquela tempestade, eles se assustaram. Eles ficaram com medo e correram acordar Jesus. Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, tudo se tornou em bonança. Depois de tudo calmo, Jesus volta aos discípulos e diz: como sois medrosos, ainda não tendes fé? E diante daquela pergunta de Jesus, os discípulos, numa mistura de medo, numa mistura de admiração pelo que eles tinham acabado de ver, eles cochicham entre si: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Qual era o maior desafio de Jesus diante dos discípulos? O maior desafio de Jesus era fazer com que os discípulos crescem nele e tivessem a certeza de que, independente da situação, uma ação de Jesus ali mudaria tudo. Ele não estava ali visivelmente, mas Jesus continuava com eles. Então, o fato de Jesus dormir também fazia parte da lição que eles estavam aprendendo. Eles teriam que entender que Jesus, mesmo que não estivesse presente, visivelmente, Jesus estaria com eles, mudando toda e qualquer situação que saísse do controle deles. Mas, para isso, o essencial seria ter fé. Quando nós não temos fé,
as coisas ficam mais difíceis. E quando nós temos fé, não importa o que venha, não importa o que aconteça, nós sabemos em quem nós estamos colocando a nossa confiança. E no livro de Hebreus 11:1, diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. É você mudar o passo para Deus pôr o chão. Mas fé é colocar em prática aquilo que nós não estamos vendo, na certeza de que Deus proverá. E essa parábola nos traz ensinamentos de uma forma profunda para colocarmos em prática no nosso dia a dia. E o primeiro ensinamento que Jesus nos dá, que o fato de estarmos com Ele não significa que nós não vamos passar por tempestade. Os discípulos estavam com Jesus e eles passaram por tempestade. As tempestades fazem parte da nossa vida, porque é pelas tempestades que nós crescemos. Se nós não passarmos por adversidade na vida, nós não crescemos na fé. Nós não podemos esquecer é que nós não vamos passar por essas adversidades sozinhos. Jesus estará conosco. E isso é motivo de alegria. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E nós também seremos vencedores. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos chamar por Jesus e a impressão que nós vamos ter é que Jesus está dormindo, porque Jesus vai permanecer em silêncio. A impressão que nós vamos ter é que Jesus não está ouvindo a nossa oração, porque Jesus vai estar em silêncio. E muitas vezes nós vamos achar que Jesus perdeu o controle da nossa vida, só que não. Mesmo naquele aparente silêncio, Jesus está trabalhando. Jesus não perde o controle de nada, principalmente da nossa vida. Há uma frase aqui na Bíblia que diz que aquele que te cuida não dorme, que é Jesus. E muitas vezes Jesus permanece em silêncio porque ainda não é a hora dele se manifestar. Jesus, além de não perder o controle, ele também não perde a hora. Ele nunca chega atrasado. Para quem tem fé, acredita que com apenas um agir, Jesus faz tudo acontecer da melhor forma. Faz tudo acontecer do jeito dele e de uma forma que seja melhor para mim e para você. A nossa fé é testada nas tempestades da vida. São elas que revelam o quanto nós confiamos em Deus. Confiar quando o mar está calmo é fácil. Difícil é quando o mar está revolto e Jesus parece estar dormindo. Eu quero dizer para você que se tudo foi feito por Ele, tudo também está limitado a Ele. Jesus jamais perde o controle, seja da natureza, seja das circunstâncias, seja da nossa vida. Ele jamais perde o controle. A verdade é que para quem tem fé, estar com Jesus é motivo de alegria, mesmo que tudo esteja um caos. O nosso problema é que nós queremos ter todas as respostas. E Jesus pede que nós confiemos. A confiança é essencial. E confiar é ter fé. E ter fé não é ter todas as respostas. Ter fé é acreditar que nada foge do controle dele. E ter fé é crer que Jesus está no comando de todas as coisas. Isso prova que ter fé é ter paz. Quando Jesus ressuscitou e foi visitar os discípulos, ele disse: "A paz esteja convosco." E que essa paz chegue até você, na certeza de que Deus já está agindo em seu favor. Que
Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, para que mais pessoas nos encontrem, para que nosso canal continue crescendo e que nós possamos evangelizar cada vez mais.